Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal e vamos continuar o nosso curso de Python. Ou se você está vindo aí da aula modular, não tem importância, tá? Você vai conseguir fazer essa aula perfeitamente com a gente. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com input, então é uma coisa muito incrível aí, que nós vamos fornecer dados para o nosso Python e ele vai ler esses dados aí, tudo bem? Então, primeiramente vamos criar aqui uma pastinha, tá? Então, mais uma vez, se você está chegando aqui nessa aula para aprender sobre input, está na aula certa. Se você está acompanhando o nosso curso de Python para iniciante, também está na aula certa, então é só dar continuidade, tá? Bom, criamos uma pastinha aqui, eu vou abrir o nosso VS Code dentro dessa pasta. Vou apertar o Ctrl, o Shift e o botão direito, e aí temos essa opção aqui PowerShell, ou prompt de comando, tá? Por que nós fazemos esse comando aqui? Para a gente conseguir abrir o nosso VS Code diretamente dentro da pasta que nós criamos, tá? Vamos criar dois arquivos aqui como praxe. aula015.txt, isso serve para fazer algumas anotações. E também vamos colocar aqui um outro arquivo chamado aula15 também, só que dessa vez a extensão .py. Para rodar os nossos comandos, vamos rodar aqui o terminal, tudo bem? Ó, terminal, novo terminal, bem tranquilinho, tá vendo? E aí para rodar nosso código, né, .python, nós temos que rodar aqui o código Python. Deixa eu só ver se tá. Isso, agora sim. Python.aula15.py, tudo bem? Lembrando que esse código aqui, né, esse comando, na verdade, dentro do terminal, é para rodar esse arquivo aqui. Então, estamos dentro da pasta desse arquivo, estamos rodando e ele vai rodar perfeitamente ali, sem nenhum problema, tá? Bom, obviamente nós não vamos ter nada ali, porque nós não temos nenhum. Deixa eu rodar esse comando aqui, ó. Perfeito, beleza? Tranquilo. A primeira coisa que nós temos que lembrar aqui na nossa coleção é nunca se esqueça dos nossos colchetes, tudo bem? Isso são colchetes, isso é uma chaves, tá? É sempre bom vocês lembrarem dessas configurações aqui. E também isso aqui é o parênteses, tudo bem? Muitas vezes eu sei que nós trabalhamos com esses caras aqui sem nos dar o nome devido. Nós vemos aí como funciona, mas sempre esquece. Isso é normal e é perfeito, tá? Você sabe como utilizar, é muito melhor saber utilizar do que o nome, mas é bom sempre frisar. Para fazer o input, vamos fazer aqui a entrada de dados, tudo bem? Então, entrada de dados, usando o comando input. Olha só que simples, tudo bem? E isso, comando input, é em vários arquivos e várias linguagens que você pode utilizar. Temos entradas de arquivo em todas as linguagens praticamente, tá? Tirando ali o nosso querido CSS. Mas você pode colocar um input ali dentro do HTML, dentro do PHP, dentro do JavaScript, dentro do Java, dentro do C Sharp e aqui no nosso querido Python. Por que eu falo isso? A entrada de dados é sempre necessário quando o cliente ou o usuário vai trabalhar ali com um formulário, com alguma coisa, com uma planilha que ele vai preencher dentro do sistema que você está fazendo. Então, tudo isso é dedutível. Então, você consegue fazer essa entrada de dados de várias formas e a base é sempre um input, tudo bem? E como nós colocamos um input aqui dentro do nosso querido Python? Basicamente, vamos criar uma variável aqui e vamos passar uma informação diretamente, tá? Então vamos passar essa informação aqui, é o meu nome, tudo bem? E para visualizar esse cara aqui, podemos colocar isso aqui, né? Vamos colocar aqui o nome, tudo bem? Para rodar nosso comando aqui, ó, basta colocar a seta para cima e ele vai ler o histórico ali de comandos e temos o Emerson, tá? Muito bem, então ele já está capturando ali, né? Aí poderíamos chamar um banco de dados posteriormente. Já com a entrada de dado, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, entrada de nome, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, bem sugestivo o nome, né? E aí, obviamente, nós criamos ali o nosso carinha chamado input, tudo bem? E colocamos uma mensagem para esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Digite o seu nome. Vamos dar um espacinho ali para ele, né? Tudo bem? E, obviamente, vamos colocar ali a saída desse cara, que vai ser entrada. Opa! Aqui, ó. Entrada de nome, tá? Ó que tranquilo. Muito bem. E vamos rodar agora e perceba que em nosso terminal vai aparecer essa mensagem aqui, porque ele está lendo o nosso input, tá? Vamos
Vamos rodar esse comando. Primeiramente, ele já colocou ali o nome Emerson. E agora ele vai colocar pra gente assim, ó. Digite o seu nome. E aí eu consigo rodar Emerson Souza. Tudo bem? E aí eu posso colocar aqui. E ele vai só colocar o nome que já está vindo do próprio nome aqui. E o que foi digitado na entrada de nome, que é o Emerson Souza, tá? Então ele já está capturando. Por que eu falo isso? E isso é muito importante. Nós podemos também, dessa mesma forma, determinar aqui qual que é o tipo dessa entrada. Emerson, o que é tipo? Lembrando, temos uma aula só de tipo para vocês, tá? O tipo seria alguma coisa como determinar se é uma string, é um inteiro, é um float, é um double ou é um booleano. Então, vocês têm várias formas de identificar, tá? E eu quero saber se o que o meu usuário está digitando está sendo recebido como string, número, inteiro, float, double e por aí vai. Então, vamos rodar novamente aqui, ó. Deixa eu limpar esse código. Temos aqui, ó, Emerson Souza. Muito bem, tá? E temos aqui 3 saídas. A primeira saída, obviamente, é esse cara aqui, que nós não precisamos mais, tudo bem? E esse cara é uma string, né? Já que está entre aspas. Aqui foi o que nós digitamos. E aqui eu pedi para ele me dizer se é qual tipo desse elemento. E nesse caso é um str, que é uma string, tudo bem? Muito bem. Emerson, eu tenho uma pergunta muito importante. Se por acaso o meu usuário quiser passar o nome dele, então digite sua idade. E eu preciso receber essa informação como número. Não pode ser string. Apesar que em string é melhor, mas tudo bem. Digite aqui, ó, entrada de número, tudo bem? Olha que interessante. Mesmo que o usuário, né? Eu vou vir aqui, ó. Mesmo que o usuário, entrada de número, tudo bem? Então vai ter ali. Vamos digitar agora esses dois rapazes. Vamos verificar ali, ó, tá? Primeiro é o Emerson. A segunda pergunta é a sua idade. Tenho 35. E aí você vai ver que as duas saídas estão como str. Você fala, mas eu preciso que seja uma saída do tipo número. Como eu faria esse rapaz? Olha só que interessante. Nós podemos simplesmente determinar esse cara como int, ou seja, podemos colocar um int aqui, ó. Olha só que interessante. Que seria uma saída de... Opa, deixa eu... Pronto, agora sim. Deixa eu só deixar aqui, tudo bem? Perceba que eu só declarei que esse input é um int, é um inteiro. Será que isso vai acontecer? Novamente, vamos resetar aqui, vamos rodar o nosso código. Eu vou colocar aqui Emerson como a primeira entrada ali do digite o seu nome e digite a sua idade, novamente 35. E agora você vê que ele já recebe essa informação como inteiro. Olha só, eu passei o número, tá? Mas perceba que temos um detalhe agora. Se eu colocar aqui Emerson, é uma string. String, eu posso colocar qualquer coisa, aqui. Números, ele vai ler para mim essas informações, porque é um texto, certo? No entanto, se eu colocar ali o int, ou seja, essa entrada tem que ser de um inteiro, e por algum motivo eu digito aqui, ó, string, o que será que acontece? Vamos ver? Olha só. Simplesmente ele diz que essa base aqui não pode ser lida, já que eu estou manipulando o input, determinando que ele só vai receber um int. A partir do momento que eu coloco um int na frente do input, não é que eu só vou receber inteiro, ele não permite letras de qualquer forma, certo? Isso pode acontecer também caso eu decida colocar um float. Emerson ele aceita. Se eu colocar um float aqui ou um double 35.1, ele também não vai ser aceitado, tudo bem? Isso é muito bom porque você pode prevenir algum tipo de entrada de dado pelo usuário. Então, se você precisa que o usuário determine ali números inteiros, então é dessa forma, tá? E aí você vai automaticamente jogar essa mesma ideia para outras informações, se eu fosse fazer ali o nosso querido float. Se eu fosse fazer ali o nosso querido double, tá? Então, se eu fosse fazer um double,
Deixa eu ver se tem como colocar um double aqui. Ele não vai permitir double. Na verdade, eu vou colocar um boolean aqui, que seria um bool. Tudo bem? Então ali temos um int, temos um float e temos ali um booleano. Tudo bem? Tudo bem. Então temos ali mais 3 entradas. Então número, olha só. Temos o float e temos o nosso querido bool. Tudo bem? Olha só. E aí sim, nós vamos fazer, tá? Eu vou deixar tudo aqui, ó. Idade, com seu float. Vou trocar, é melhor. Não consigo. Bool, tudo bem? Olha só. Agora eu vou fazer essas entradas, tá? Vamos zerar esse rapaz e vou passar as informações certas. Primeiro é uma string, se eu não determino nada, ele é uma string. O segundo é um número, eu coloco um inteiro, tudo bem? O próximo é um float, 35.1. Então, ele já não deu erro. E também ele vai simplesmente pegar outro 35.1. Double e float, eles podem parecer iguais, mas eles não são, tá? Tem umas leves diferenças aí. Então, ele não deu erro porque eu entrei com todas as entradas corretas. Se eu entrar com qualquer outra entrada que não deveria, obviamente ele vai dar o erro, tá? 35 eu vou colocar correto. Vamos ali um float, vou passar somente isso. Se eu passar um bool, um booleano, e passar novamente com 35, ele não deu erro, tudo bem? Agora você percebe que, além de ser mais difícil dar aquele erro, tá? Já que um booleano se trataria ali de um input true ou false, tá? Então, temos essas nuances ali. Mas, é para vocês entenderem como eu posso fazer essa entrada de dados, tá? Então, eu vou manipular esse cara aqui. Eu vou fazer um outro rapaz, tá? Vamos deixar somente o int ali e o nosso querido input normal, tá? Então, eu vou deixar esse cara aqui, ó. Entrada de nome, tudo bem? Ah, deixa eu comentar aqui, tá? Entrada de nome. Uma outra forma que nós poderíamos manipular os nossos inputs seria colocar esse cara ali dentro de um str, tudo bem? Então, olha só o que eu vou fazer com vocês aqui. Se eu quisesse colocar um novo print do 0, e aí eu entraria com entrada de nome, tudo bem? Nós sabemos que por algum motivo ele é um string, certo? E se eu quisesse determinar que esse cara aqui, ele vai ser um int, e fizesse dessa forma, ao invés de determinar lá, eu quisesse determinar aqui que ele seria um int. Isso daí é certo? Vamos fazer o teste, tá? Vamos rodar o nosso código. Isso, se eu conseguir dar certo, nós fazemos para o resto, tá? O nome, a primeira entrada lá, entrada de nome. Então eu vou colocar aqui Emerson, tudo bem? É uma string, ele vai imprimir um string e aqui ele tenta converter para inteiro. Será que dá certo? Obviamente, ele não consegue, tudo bem? Porque ele fala que, olha só, eu estou tentando ler um inteiro aqui. Você mandou uma string e aqui eu tentei ler um inteiro. Então não deu certo. Mas se eu fizesse de uma outra forma, vamos supor que eu coloco aqui 35. Agora sim é o número. Será que ele daria erro? Não. Agora sim. Então eu estou manipulando essa informação. Eu recebo como string, eu passo uma string e aqui eu transformo como inteiro. Dessa outra forma que eu mostrei para vocês, eu só aceito inteiro, nem aceito string, já para não dar erro. Então você deve aplicar essa mesma lógica para float, para double e para booleano, tudo bem? Então você percebe que nós estamos manipulando as entradas de dado. E podemos fazer ali uma configuração final para você fazer um print um pouco mais rebuscado. E vamos deixar formatado colocando o nosso F ali na frente, né? Como nós já tínhamos visto. E agora podemos colocar aqui, ó. Meu nome é... Vou abrir e fechar chaves, olha só. Não esqueça das chaves, tudo bem? E aí eu vou colocar ali, ó, entrada de nome. Tudo bem? E eu tenho... Mais uma vez, eu coloco aqui, ó, entrada de número, tudo bem? Nós sabemos que ele é um int. E aí, vamos rodar esse código, deixa eu limpar novamente. Olha só, meu nome é Emerson e eu tenho 35 anos formatado. Olha só, o que está acontecendo aqui? Lembra que eu não tirei esse cara, então ele vai continuar dando esse erro.
Muito bem, olha só. Então vocês entenderam que ele não vai funcionar, porque ele precisa receber um inteiro. E eu passei uma string. Vamos rodar novamente o nosso código aqui e vamos ver se eliminamos mais esse erro. Meu nome é Emerson e eu tenho 35 anos. E agora sim, ele vai sair corretamente, tá? E se nós quisermos saber o tipo de algum desses caras, basta colocar ali simplesmente o tipo desse cara. E podemos pegar ali o tipo dele. Podemos colocar ali um type. Será que isso aqui vai dar certo? Se eu fizer isso aqui, olha só. Não, né? Pode ver que ele está entendendo tudo como string. E aí, simplesmente, ele não vai deixar. E aí, se isso não vai dar certo, eu poderia pensar em fazer aqui alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Eu poderia fazer dessa forma? Talvez não. Percebe que o tipo ali, ó, a formatação, ele nem deixou a gente chegar perto desse cara. Então, vocês imaginam que manipular as informações não é tão simples como nós pensávamos, ó. Vamos ver se agora ele vai deixar. Então, vamos por dedução lógica aqui. Vamos rodar o nosso código pela última vez. E vamos perceber se ele deixou ali a gente ver o tipo desse cara. O nosso nome é Emerson, 35. E agora sim, tá? Olha que interessante. Eu passei uma string e passei um número, tudo bem? Esse cara aqui, ele só aceita número. Eu determinei que ele só aceita número. A primeira vez ele vai mostrar todas as informações, só que na hora que ele for mostrar, ele vai, mesmo que ele tenha entrado como número, aqui ele vai mostrar para o usuário como texto, já que para o usuário não faz diferença isso, tá? E aí, vendo o tipo desse cara, podemos ver que tudo ali é uma string, tudo bem? Então, nós entendemos como manipular dessa forma aqui cada configuração que você precisa, tá? Então podemos fazer concatenações, interpretações e receber entrada de dados dessa forma, bom? Bom, então é isso. A manipulação de entrada de dados vocês já entenderam com o input. Eu quero que vocês façam aí os testes de vocês e façam frases para serem enviadas e serem recebidas, tudo bem? Depois deixem aqui nos comentários o que vocês conseguiram fazer. E se ficou alguma dúvida, mandem pra gente que a gente vai fazer questão de responder. Muito obrigado, meu nome é Emerson Souza, criador de conteúdo aqui. Espero vocês na próxima aula, seja numa aula modular ou ali no conteúdo do curso, tudo bem? Muito obrigado e até mais.